Um dos maiores caçadores de golpes da televisão acabou sendo chamado de mentiroso pela própria justiça. Pois é, né? O Celso Russomano, conhecido por expor empresas e barracos em rede nacional, agora tá do outro lado da história. E o que parece ser só mais uma denúncia no Patrulha do Consumidor acabou virando um processo pesado envolvendo acusações falsas, suposta manipulação de informações e até termos como narrativa falsa usados pelo juiz. E olha, tem um detalhe nessa história que deixa tudo ainda pior. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente aconteceu nessa reportagem da Record, por que uma médica decidiu processar o Russomano, o erro gravíssimo envolvendo exames antigos e como tudo isso terminou numa condenação de 50 mil reais. Que dessa vez, talvez, o Urso Manco ele tenha passado dos limites. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. O nosso queridão Celso Pé de Pano, ele é sem dúvida uma das figuras que mais aparece aqui no canal. Claro que tem outros personagens que acabam surgindo bastante aí dependendo do momento, mas depois acabam sumindo por algum tempo, né? Já o Celsão não, passa ano, entra ano, e o defensor dos consumidores, ele tá sempre aqui dando as caras, porque sempre, né, acaba se envolvendo em alguma tretinha aqui, outra ali, e a gente vem aqui contar pra vocês. Só que dessa vez a situação mudou um pouquinho, né? Normalmente é ele que vai atrás aí da suposta injustiça, apontando o dedo, pressionando aí o empresário e ameaçando chamar as autoridades pra cima do algoz, mas agora foi o contrário. Dessa vez foram pra cima do Urso Manco aí e as acusações não foram leves não, tá? O cara acabou sendo chamado até de mentiroso. O problema é que essa brincadeira acabou dando um prejuízo que nem o Celso e nem a própria Record estavam esperando. Então, bora entender toda essa confusão e descobrir se dessa vez nosso paladino dos consumidores realmente foi punido com razão. O processo de 50 mil. A Justiça de São Paulo condenou o apresentador e deputado federal Celso Russomano, junto da Record TV, ao pagamento de 50 mil reais por danos morais por uma médica que acabou virando alvo de reportagens lá no quadro Patrulha do Consumidor, exibidas em 2025. O caso foi ao ar em agosto do ano passado e mostrava complicações em uma cirurgia. A reportagem levantava a suspeita de que os materiais previstos para o procedimento, como placas e parafusos, simplesmente não teriam sido implantados na coluna do paciente. Na matéria, o próprio Russomano teria afirmado que a equipe dele teria analisado todo o prontuário e ainda exibiu um laudo com a legenda "parafusos foram usados?", um ponto de interrogação, praticamente insinuando um erro gravíssimo da médica Mariana Teichner, enfim. Só que aí veio o problema, né? Segundo a defesa da médica, o laudo mostrado na reportagem era anterior à cirurgia citada, ou seja, né, os caras teriam usado um exame antigo para sustentar toda essa suspeita. Então assim, foi uma pala gigantesca aí do Russomano, da direção, da equipe toda, né? E, infelizmente eu não consegui encontrar nenhum trecho dessa reportagem circulando por aí, muito provavelmente porque limparam das redes sociais aí depois dessa repercussão toda, depois da decisão do juiz, né? Mas o fato é que após a exibição, a médica e a defesa dela notificaram oficialmente a emissora e apresentaram ali os exames que comprovariam de forma irrefutável a presença das placas e dos parafusos na coluna do paciente. Só que aí já viu, né? Às vezes esse pessoal da TV acha que sabe de tudo, somando isso aí ao Russomano, que provavelmente acreditava que estava certo também, eles teriam insistido na história mesmo assim e fizeram uma nova matéria em setembro, mantendo a versão inicial. E aí não teve jeito, né? A Mariana ela resolveu processar tanto o Russomano quanto a Record. A advogada Lilian Serdós, que representa a médica, alegou na justiça que a atitude do apresentador e da emissora teria violado diretamente os direitos à honra, à imagem e à dignidade da cliente, além de configurar um verdadeiro abuso do direito de informar. Por conta disso, ela pediu uma indenização de 100 mil reais e também a remoção das reportagens do ar. Já nos autos do processo, o Russomano e a Record se defenderam, dizendo que nunca acusaram diretamente a médica de nenhum crime e que a matéria teria apenas mostrado aí fatos verificados de forma responsável. Então assim, é complicado bater o martelo, né, sem assistir a reportagem completa, mas conhecendo bem a Patrulha do Consumidor, né, e como que funciona a Record, como que funciona a TV, a mídia no geral, sinceramente, né, não me parece impossível que tenham passado um pouquinho do ponto dessa vez. Mas olha aqui, olha isso aqui, ó. Na verdade, a porta não tá aberta, né? Deixa eu fechar ela pra você. Fecha ela, porque aqui tá melhor. Pronto.
O trabalho do Celsão é até válido em muitos casos, tá? Só que às vezes parece que ele e a produção vão com muita sede ao pote, né? Aquele velho sensacionalismo da TV, né? Eles vão ali atrás de um conteúdo forte pra TV, né? Que impacta, pra poder gerar audiência também, né? E aí acabam deixando passar algumas coisinhas básicas, né? Bom, pra não ficar só aqui no meu papo e nas matérias que saíram aí nos portais e nos achismos do que teria acontecido nessa reportagem, eu encontrei um vídeo aqui do influenciador e advogado Guilherme Catani. Acho que deve ser assim que se pronuncia. Ele contou um pouquinho aí sobre esse tom sensacionalista que teve a reportagem. Inclusive, parece que a paciente que o Celso foi ajudar teria entrado com um processo contra a médica e perdeu também. Celso Russomano foi condenado a pagar alguns milhares de reais para uma profissional e uma clínica, por ter invadido a clínica dela para fazer uma gravação. Uma paciente insatisfeita com o resultado de harmonização manifestou essa insatisfação para a profissional por WhatsApp. Enquanto elas estavam em meio à conversa, ela também chamou Celso Russomano e sua patrulha do consumidor para contar a história. Celso Russomano não pensou duas vezes. A oportunidade de fazer a matéria bateu na porta dele, ele pegou a paciente, levou até a clínica com a gravação montada. Entraram na clínica e mesmo com a negativa da profissional, dizendo que não queria gravação, muito menos a veiculação, eles continuaram. Ficaram mais de 30, 40 minutos lá, fizeram uma matéria longuíssima. Daquele jeito que a gente sabe bem, né? Paciente contando o drama dela, toda a insatisfação, a deformidade. Enfim, a matéria foi pro ar. A gente, completamente insatisfeito com a situação, processou a Record, Celso Russomano. Em primeiro grau, perdemos. A juíza disse que a liberdade de imprensa era o caminho, que estava tudo certo, que ele era um ativista do consumidor. Totalmente inconformados, houve o recurso pro segundo grau. Eis que a justiça finalmente veio. Os desembargadores não só condenaram o Celso Russomano, como condenaram a Record a pagar milhares de reais para profissional CPF e para clínica CNPJ, além de ordenar a retirada imediata da matéria. Isso fica como ensinamento que o poder de imprensa não é absoluto. É uma decisão muito importante. A reputação e a imagem dos profissionais tem que ser preservada. E essa mania de querer engajar em cima de situações onde não se tem decisão, não se tem laudo, não se tem comprovação de erro é inadmissível e tem que acabar. Essa é a patrulha do harmonizador. Até a próxima. Celso e a Record também afirmaram que respeitaram o princípio do outro lado, lendo ao vivo a resposta enviada pela médica, além de alegarem que a reportagem não continha palavras ofensivas ou ataques diretos contra ela. Mas não precisa, né? Aí ia ser demais se tivesse também, né? Agora quando você vai lá, põe a câmera na cara da médica, na cara ali da clínica, aí você já descambou tudo com a credibilidade do lugar, né? Então ainda mais se é um caso aí que houve um erro da equipe de reportagem, aí eu acho que foi justo, né, essa punição. Bom, na hora da decisão, o juiz, ele não comprou essa narrativa não, né? O juiz aí, Victor Garmes Gonçalves, responsável pelo caso, ele entendeu que a Record agiu com dolo ao manter a narrativa falsa após conhecer a verdade e apontou o Russomano como principal responsável por divulgar e manter as suspeitas contra a médica. E o magistrado foi pesado nas palavras. Ele chegou a usar termos como mentira e narrativa falsa para descrever o conteúdo das reportagens. O juiz também argumentou que os réus tomaram a ciência inequívoca de que a premissa central da reportagem era falsa, mas que, ao invés de se retratarem, acabaram escolhendo sustentar uma espécie de meia-verdade. Segundo ele, a emissora até admitiu um erro aí de edição envolvendo o uso de um exame antigo, né? Só que teria omitido deliberadamente a prova definitiva de que inocentava, né, a médica e continuaram ali alimentando essa narrativa de suspeita. Isso enquanto o Russomano ainda afirmava ao público que aguardava novos exames, é mole? E o magistrado ainda completou aí com uma fala bem pesada, abre aspas, para o que ele disse. A imputação pública em rede nacional de erro médico e principalmente de um crime de desvio de materiais atinge diretamente a honra, a reputação e a credibilidade profissional de uma médica, bens jurídicos essenciais para o exercício de sua profissão que se baseia na confiança. E o pior é que o juiz tem um ponto muito forte aí, né? Porque uma reportagem em rede nacional desse tamanho, né, realmente dá uma queimada gigantesca aí na imagem da médica. Ainda mais vindo de Russomano, né, que muita gente vê ali como referência nesse tipo de denúncia. No fim, a sentença ficou em R$50 mil. Eu acho que ficou até barato até, né, pra Record, né? Eu acho que não vai fazer nenhuma diferença aí pra Record financeiramente, até porque provavelmente é a emissora que vai acabar arcando com esse valor. Além disso, o juiz também condenou o médico Kleber Furlan, que participou da reportagem validando as acusações. Segundo a decisão, ele teria sido fundamental na construção da credibilidade da mentira. Já os réus não se manifestaram até o momento em que esse vídeo está sendo gravado. Não vi nada da Record falando, nem nada do Russomano falando, tá? E vale lembrar que essa não é nem a primeira vez que algo assim acontece com o Celso Portiolli. Alguns anos atrás, o Tribunal de Justiça de São Paulo também condenou ele e a Record a indenizarem um buffet aí em R$30 mil por conta de outra reportagem do Patrulha aí do Consumidor exibida lá em 2015. Mas e aí, o que você acha? A justiça
agiu certo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Lembrando que nós temos uma parceria com a Gotir, né? A marca de camiseta aqui, ó. Vocês sempre me vê aqui, ó, usando ela. Camisetas assim, ó, oversized, mais largas, pra você mandar aquele treinão bolado com frases aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. Dá pra mostrar ou não? Com frases cristãs, tá? Tem diversas estampas lá no site. Dá uma olhada aí, eu vou deixar o QR Code pra você acessar e usa o cupom MILOS pra você ter o seu desconto, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!